Mas essa toga pesada, blindada, e a caneta do Alexandre de Moraes continua carregada de tinta. E aí esses limites não estão, como você bem apontou, bem delineados e estabelecidos. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. Nós estamos pagando o preço por não ter acreditado nos acadêmicos da USP, por não ter acreditado nos estudantes de direito que foram alunos de Alexandre de Moraes, por não termos acreditado naquela petição que chegou nessa casa com milhões de assinaturas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Vamos fazer essa análise aqui dos jornalistas da Globo, onde eles mesmos vão meter o pau em Alexandre de Moraes. Veja só. Nem a Globo está suportando as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, porque ele tem ganhado um protagonismo muito grande, não pela sua relevância, por ter feito alguma coisa a favor da democracia, mas ele tem ultrapassado os limites das leis, porque eu acho que ele tem se sentido a própria lei. E veja só, quando a Globo News... A própria Globo News, que esse tempo todinho vem defendendo a esquerda, o Lula e o Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, quando eles vêm reconhecer e ter o bom senso de analisar e ver que Alexandre de Moraes está ultrapassando os limites constitucionais, é porque a coisa está feia. Isso não é novidade para ninguém, nós temos visto isso claramente, de forma escancarada. Ele tem rasgado a Constituição todos os dias na cara de todo mundo, dos senadores, deputados, e a grande maioria deles não faz nada. Uma minoria ali é que tem a moral, a coragem de se manifestar, de dizer que Alexandre de Moraes é um arbitrário, de dizer que ele é um ditador. É uma minoria, é só os independentes, aqueles que não têm rabo preso. Esses é que têm a coragem de falar alguma coisa. A maioria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não está nem aí. Interessante, né? O Davi Alcolumbre recebeu votos para ser presidente do Senado Federal. Ele vê as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, mas ele fecha os olhos, faz de conta que está tudo bem, está tudo dentro da normalidade. E quando alguém vem perguntar a ele, e aí, a questão do impeachment, você vai botar para frente? A conversa dele é, não, nós temos que manter o diálogo, nós temos que ter harmonia entre os poderes. Enquanto ele vem com essa conversa fiada e não pauta o impeachment, porque ele senta em cima, igual o Rodrigo Pacheco fez, ele senta em cima, finge que está tudo bem, não pauta o impeachment e fica essa arbitrariedade, porque infelizmente eles ficam torcendo para que Alexandre de Moraes prenda o mais rápido possível Bolsonaro, independente se está dentro da lei, dentro das regras, dentro da Constituição, dentro do processo legal, independente de qualquer coisa. Eles querem prender Bolsonaro. E infelizmente nós temos um presidente no Senado Federal covarde, omisso. Infelizmente. Tomara que no próximo ano, nas próximas eleições, a direita consiga colocar um presidente de direita, de independente, que não tenha medo de pautar um tema tão importante hoje para o Brasil, que é o impeachment de Alexandre de Moraes. E talvez um ou outro que fique dizendo, não, mas o tema mais importante é educação, segurança, tudo isso. É verdade. Mas quando nós vê um juiz que passa por cima de todas as regras, que passa por cima de todas as situações, que está tirando a nossa liberdade, porque é isso que está fazendo. Tem muitas pessoas que estão fechando os olhos para isso, mas o que ele está fazendo aos poucos, e se deixar isso vai acontecer, ele vai tirar a liberdade do povo brasileiro. E não interessa o quão bom esteja o Brasil, se o povo tiver sem liberdade não adianta de nada. E nós temos visto isso claramente. Alguns senadores já se manifestaram, até agora nós temos 40 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes, faltando apenas um, ou seja, está mais perto, pelo menos a maioria das assinaturas, a maioria dos senadores. A questão é, o presidente vai colocar isso para frente ou não? Então veja só, eu quero analisar com vocês esses comentários aqui da Globo News. Interessante, né? Globo News falando das arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Bora ver aqui algumas falas desses ministros, olha só. Mas essa toga pesada, blindada, e a caneta do Alexandre de Moraes continua carregada de tinta. E aí esses limites não estão, como você bem apontou, bem delineados e estabelecidos. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. Olha só
Olha o comentário da Globo News com relação a Alexandre de Moraes. Chamando ele de ditador e dizendo que ele pensa que ele pode fazer o que ele quiser. É inacreditável. E essa é a realidade mesmo. E ele pode fazer o que quiser porque não tem nada acima dele, né? Agora, Só um comentário aqui. Infelizmente, eu tenho que concordar com o que ele falou. O Alexandre de Moraes, ele pensa que pode fazer o que quiser, mas não só pensa, ele faz o que ele quiser. Por quê? Porque acima do Supremo Tribunal Federal não existe nenhuma outra instância para julgar esses juízes. Só tem o Senado Federal e nós estamos vendo um Senado está se levantando. Mas o presidente do Senado covarde. Só o Senado Federal poderia colocar freio nesses ministros e dizer, vamos colocar vocês no lugar de vocês. Não é tirar os poderes, não é nada disso. É colocar cada um no seu devido lugar, que não está sendo respeitado. O Alexandre de Moraes tem feito tudo, tem passado por cima de senadores, de deputados, da votação. Votação dos deputados, isso não vale mais de nada. Aprovação de PEC, aprovação de lei, isso não está valendo mais de nada. Porque quem está decidindo tudo agora é Alexandre de Moraes. Nós vimos aí essa última votação do IOF. Os senadores votaram 380 votos, uma votação extraordinária. Com uma canetada só, Alexandre de Moraes derrubou tudo. E o Hugo Mota não disse nada. Então veja só, não tem ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Eles pensam que são o imperador do mundo e estão ditando as regras aqui no Brasil. E aí nós vemos um comentário desse coerente. E eu tenho que concordar, é coerente esse comentário dos jornalistas aqui da Globo News. É piada de fazer o que quiser. E ele pode fazer o que quiser porque não tem nada acima dele, né? Agora, é perigoso você ter uma instituição que é a última palavra em tudo, exorbitando das suas prerrogativas. Isso é um perigo. Os ministros tinham que pensar bem no que está acontecendo, porque eles correm o risco de, tendo salvado a democracia, colocar a democracia em perigo. Corre o risco de tendo salvado a democracia. Eles não salvaram foi nada. Essa conversinha fiada aí, e eu já vi até uns comentários dizendo, não, é porque Alexandre de Moraes salvou a democracia. Salvou o quê? E ele está destruindo, está acabando. Ele se acha a democracia, né? Não tem Constituição, ele é a Constituição. Não existe lei. Alexandre de Moraes é a lei. Ele é quem diz, quem determina, é quem prende, quem julga. Ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o advogado, ele é o promotor, ele é delegado, ele é tudo. Nós temos visto isso claramente nas suas decisões arbitrárias com relação ao julgamento de Alexandre de Moraes e dessas outras pessoas do dia 8, que na cabeça de Alexandre de Moraes foi o golpe de Estado. É inacreditável. Eu iria um pouquinho mais longe aí do que os meus colegas comentaram. Eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes, ela não esclareceu nada. Ela seguiu extremamente confusa. O que ela parece querer dizer é que o Bolsonaro não pode se manifestar de maneira a agir para criar obstáculos à justiça, né? Instando autoridades estrangeiras, no caso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a intervir ou fazer ameaças ao governo brasileiro ou à justiça brasileira. No que isso seria muito razoável. Mas ele mistura isso com a impossibilidade do Bolsonaro se manifestar e de que usos dessa manifestação por terceiros possam ser utilizadas. Isso permite uma interpretação tão ampla que realmente se aproxima de uma censura, cria uma possibilidade de um julgamento extremamente subjetivo por parte do juiz, do que se enquadra, do que não se enquadra. Por exemplo, o exemplo que ele disse que violava essa determinação, que foi o Bolsonaro mostrar a tornozeleira eletrônica, não dizia nada. Era só ele reclamando que ele achava que aquilo era indigno. É uma manifestação, me parece razoável, pode concordar ou discordar, mas uma manifestação razoável. E ele alega que o uso que foi feito disso para instar as autoridades, por terceiros, o uso que foi feito dessas imagens, por terceiros, para instar autoridades estrangeiras a ameaçar a justiça, é complicado. Essa triangulação aí, pressupondo que qualquer uso por terceiros faz parte de uma milícia organizada, eu acho perigoso porque é muito subjetivo, não é bem estabelecido. Melhor seria se essa determinação do Alexandre simplesmente dissesse: não pode tentar obstruir a justiça. E aí, com casos muito concretos, muito comprovados de articulação, aí sim ele poderia determinar a prisão do Bolsonaro. Que bom senso, né? A Globo News, que esse tempo todo bateu
batendo em Bolsonaro, nunca concordaram com Bolsonaro em nada, e eles fazem uma análise, e eu não tenho o que tirar. Cada um faça a análise que quiser dos comentários. Não gosto da maioria dos comentários, mas parece que pairou um pouco de bom senso e de luz na mente deles, ao qual eles falaram o óbvio. O Alexandre de Moraes ultrapassou. É porque, é como eu estou dizendo, ele se acha que ele pode fazer o que ele quiser. Não, Bolsonaro, não gostei. Daqui uns dias você vê só. Colocou tornozeleira eletrônica. Aí Bolsonaro não pode usar as redes sociais. Aí agora Bolsonaro está numa prisão domiciliar em casa, que é inacreditável. Não falou nada nas manifestações, só foi ele assistindo às manifestações. É inacreditável. Só pelo fato dele assistir às manifestações, aí colocaram ele, Alexandre de Moraes, colocou prisão domiciliar. Os outros integrantes do Supremo Tribunal Federal disseram: ih, rapaz, tu ultrapassasse o limite. Os outros já pegaram, já ficaram até meio assim. Que é inacreditável. Como é que nós podemos dizer que isso é um juiz que tem capacidade para julgar? Ele não está batendo bem. Ele não está julgando de forma coerente, clara, justa. Então é inacreditável. E aí vem a Globo News, com o seu bom senso, pelo menos nesse comentário do Alexandre de Moraes, largando mão nele, largando o aço e falando a verdade. Isso aí é totalmente arbitrário, né? Ele pensa que aquela toga é o quê? Faz dele um deus, ao qual ele é quem dita as regras. Daqui uns dias, Bolsonaro vai pegar prisão fechada no Bangu 1, sei lá nem qual prisão seja, pelo fato de que ele está comendo arroz e feijão. Daqui uns dias Alexandre de Moraes vai determinar a hora de dormir e de acordar. Pelo jeito que a gente está vendo, é inacreditável. Agora eu quero deixar essas falas da senadora Damares, que ela vai fazer um pedido de perdão ao PT e eu tenho que concordar com esse pedido. Veja só, vamos analisar aqui, parece até ser engraçado, mas é uma realidade. Olha o pedido de perdão e olha o contexto desse pedido de perdão, que aqui eu tenho que até concordar com ela também. Quero encerrar em nome dos conservadores pedindo perdão ao PT. Quero fazer esse registro público. Quero também pedir perdão à ministra Gleice. Queremos pedir perdão ao ex-deputado Jean Williams, ao senador Randolfo e aos acadêmicos que durante a sabatina do Alexandre de Moraes avisaram a nós que ele era um tirano. Nós, conservadores, não acreditamos. Perdão, PT. Nós não acreditamos em vocês naquele momento. E hoje nós estamos pagando o preço por não ter acreditado nos acadêmicos da USP, por não ter acreditado nos estudantes de direito que foram alunos de Alexandre de Moraes, por não termos acreditado naquela petição que chegou nessa casa com milhões de assinaturas. Perdão, ministra Grace, perdão, Jean William, perdão, PT, nós erramos, mas os conservadores abriram os olhos. Estamos pagando o preço porque não acreditamos. Vocês tinham razão, ele era um tirano. Interessante, né? Ela pediu perdão, porque antes da sabatina do Alexandre de Moraes para ele entrar no Supremo Tribunal Federal, a esquerda se comoveu de tal forma e se levantou de tal forma contra Alexandre de Moraes, e você pode resgatar alguns vídeos aí, você vai ver. Gleisi Hoffmann, Randolph, sabe? A elite da esquerda dizendo, não pode colocar Alexandre de Moraes, isso é um tirano. Sabe, os estudantes da USP, tem até um vídeo que mostra o Alexandre de Moraes sendo escoltado porque ele estava sendo vaiado pela esquerda, sendo hostilizado, ninguém gostava dele. E no dia da sabatina, a Gleisi Hoffmann desceu o bambu em cima dele. Um ou outro ali, o Magno Malta também foi brilhante no dia da sabatina, quando disse que o Alexandre de Moraes não teria competência para estar ali. E Alexandre de Moraes prometeu na sabatina liberdade de expressão, prometeu na sabatina respeitar a Constituição, as liberdades individuais, prometeu tudo isso. Mas tudo aquilo que ele prometeu, ele esqueceu. Ele simplesmente agora esqueceu tudo que ele fez. Depois de ser sabatinado, já era. Até a sabatina existe uma chance e uma possibilidade de não deixar aquela pessoa entrar no Supremo Tribunal Federal. Porque depois que entra, difícil para sair.
Até hoje nunca vimos aqui no Brasil o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós já viu cassação de deputado, nós já viu impeachment de presidente, nós já viu um monte de coisa, deputado sendo preso, nós já viu tudo. Investigação contra o deputado, contra o senador, tornozeleira eletrônica agora, ó, no Marcos Duval, nós já viu de tudo. Agora, qual foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que respondeu por alguma coisa que eles fez? Você vê, existe investigação para tudo que é lado aqui no Brasil. Investigação de deputado, de senador, de ex-presidente, governador, vereador, prefeito, todo mundo é investigado. Nunca ouvi falar que um ministro do Supremo Tribunal Federal esteja sendo investigado. Nunca ouvi na história daqui do Brasil. Nunca. Por quê? Porque eles são blindados. E não são somente blindados, como eles mesmos se blindam. Um passa a mão na cabeça do outro. Um é conivente com os erros dos outros. Por exemplo, Alexandre de Moraes, esse tempo todinho, agindo de forma arbitrária. Ele não poderia julgar Bolsonaro. Aliás, o Supremo Tribunal Federal não poderia julgar Bolsonaro. Porque Bolsonaro não é nada, ele é um ex-presidente. Devia ir lá para a primeira instância, mas não. Está sendo julgado na última corte. E lá eles vão dar a decisão final, eles é quem vai decidir. Isso aí nós já sabemos qual vai ser a decisão, porque nós não podemos esperar imparcialidade de Zanin, Flávio Dino. Como? De Fux, não sei. Fux ele está sendo moderado, pelo menos até agora. Mas Flávio Dino, ex-ministro de Lula, Zanin, ex-advogado de Lula, Carmen Lúcia, indicada pelo PT. Alexandre de Moraes, um tirano que está aliado com o Lula agora. Como? O que esperar dessa primeira turma? Não tem o que esperar. A sentença já está dada, eles só estão esperando o dia de marcar. Eles vêm com essa historinha, não, que o julgamento está sendo imparcial, está sendo transparente, está dando o processo legal, está dando todas as condições aos advogados para eles defender. Os advogados podem falar o que quiser, podem trazer as provas, mostrar vídeo. Os advogados podem fazer tudo. Não vale de nada, porque os ministros é que vão determinar. Pode trazer um melhor advogado, não resolve o problema. Porque o julgamento não está sendo um julgamento legítimo, íntegro, reto. Não está sendo um julgamento imparcial. Está sendo um julgamento político, ideológico. Essa é que é a verdade. Então o que esperar? Infelizmente, aí já está prendendo de forma arbitrária, quer calar Bolsonaro a todo custo, não quer que as manifestações aconteçam. Dois deputados foram acampar ali na Praça dos Três Poderes. Não pode acampar ali perto do Supremo Tribunal Federal, porque Alexandre de Moraes parece que ele é o dono agora do território, ele é quem manda agora. Só pode acampar com 1 quilômetro de distância, não pode acampar aqui perto mais não. Nem na praça. Vê só, algo pacífico, mas não pode. Então, ele tem sido um imperador, tem mandado, desmandado, e aí o presidente do Senado vai fazer o quê? Eu quero ver qual vai ser a manifestação de Davi Alcolumbre, eu quero ver qual vai ser a manifestação, se ele vê nessas arbitrariedades, se ele vai trazer alguma nota, uma postura, e vai dizer, vamos colocar o impeachment, e vocês é quem decide, os senadores é quem decide, bora colocar o impeachment pra frente, pra ver se vai. Eu estou na expectativa de que isso aconteça, mas eu não acredito muito no presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, informativo. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.